Olá, você que apoia a restauração da monarquia, esse é o canal Brasil Monarquista. E o assunto que nós vamos compartilhar hoje é intervenção militar ou restaurar a monarquia. Qual dos dois seria viável para o país? Qual dos dois seria bom para o nosso país? Na situação que o nosso país se encontra, qual dessas duas opções seria melhor para o nosso país? Hoje é o que nós vamos discutir. Bom, existem muitas pessoas na internet, nas redes sociais, pedindo o artigo 142, que seria o quê? Intervenção militar. Muitas pessoas foram, iludidas, acreditando que apenas votando, apenas elegendo o presidente Bolsonaro, ele resolveria tudo. Só que tem um detalhe, ele não está sozinho, e ele faz parte do poder executivo. Ele não pode, ele sozinho, mudar a Constituição e as leis do país, até porque ele é do poder executivo. Ele não pode legislar e nem exercer funções do judiciário. Então, muitas pessoas estão pedindo a volta da intervenção militar, do regime militar. Muitas pessoas estão pedindo o artigo 142. Por quê? Porque viram que a situação do país ele está numa situação difícil. A situação do país é uma situação difícil por conta dos governos anteriores que aparelharam o Brasil no comunismo e no socialismo. E querem de volta a intervenção militar para mudar, para devolver a soberania do Congresso e do Judiciário. Só que, vamos ver uma coisa, a intervenção militar, como ela iria se instaurar no país? É por meio de voto popular ou por meio de tomar o poder à força? Na época do regime militar, em 1964, houve apoio popular para isso. Ok, a mesma coisa que se tivesse, mesmo que apoio popular, ela não ia votar, ela não ia voltar por meio de voto popular. Simplesmente a volta do regime militar no Brasil, ela ia, através do apoio popular, ia voltar por meio de tomar o poder à força. Então, assim, eu não apoio intervenção militar. A questão, assim, nos últimos dos casos, quando realmente não há mais jeito. Só que, o que seria melhor para o país? Intervenção militar ou restaurar a monarquia? Bom, restaurando a monarquia, como será? Como será restaurar a monarquia? Primeiro, atualmente existe um referendo, a proposta de referendo pela restauração da monarquia desde 2017 que tramita no Senado. Ela já conseguiu os apoios, só que porém acreditamos que ainda não é o momento de ser, não é o momento de ser realizado um novo referendo, porque ainda atualmente existe cerca de 31 milhões de pessoas que apoiam a restauração da monarquia, e a gente precisa de muito mais pessoas ainda. Então a gente precisa intensificar o nosso trabalho, que é divulgar a causa monárquica. Então, assim, em questão como seria restaurada a monarquia? Primeiro, haveria uma votação, não no Congresso, não entre eles, porque com certeza se a votação fosse entre eles, a monarquia ia perder. Então, essa votação, o referendo, ele prevê voto popular, ou seja, as pessoas decidirem, como foi em 1993. As pessoas próprias vão decidir se querem continuar na república ou restaurar a monarquia. E a monarquia ganhando através desse voto popular, será restaurada a monarquia, a família imperial voltará ao poder como chefes de Estado, então é isso que vai acontecer, é dessa forma que será restaurada, não é tomando o poder à força. Mesmo que tenha apoio popular, a monarquia jamais será restaurada através de tomar o poder à força, porque isso é oriundo de república e não da monarquia. Mas enfim, restaurando a monarquia, a Constituição do nosso país será mudada, será colocada uma nova Constituição, como a de 1824, e as leis do nosso país irão proteger o povo, e não apenas blindando os políticos como atualmente. Então eu digo para vocês, eu prefiro muito mais a restauração da monarquia, porque assim é uma forma muito mais democrática, porque ela será restaurada através de voto popular, e não tomar o poder à força. A questão do regime militar em 1964 teve coisas muito boas que aconteceu? Sim, até porque se não fosse por eles, o nosso país seria, se não fosse pelos militares, o nosso país seria uma grande revolução social, como foi na Cuba. Então, para que isso fosse impedido, os militares tomaram poder para impedir nosso país virar uma nova Cuba.
Até aí tudo bem, nisso eu até apoio ele, só que eu não apoio intervenção militar, até porque assim, ó, quem garante que os militares são conservadores? Que eles podem ser, muitos deles podem até inclusive apoiar o comunismo. Os militares lá da Rússia, por exemplo, eles apoiam o comunismo, a volta da União Soviética. Os militares da Venezuela, por mais que estejam comprados, muitos deles apoiam o regime de Maduro. Então, assim, a gente não pode confundir assim, ser militar não é ser de direita e nem conservador. Os militares, eles não têm ideologia. Apesar da direita apoiar os militares não têm ideologia. A grande maioria dos militares votaram no Bolsonaro, sim, só que eles não se consideram de direita, até porque eu já fui militar também, eu já servi no tempo obrigatório. Mas enfim, então o que eu diria que é muito mais viável para o país é a restauração da monarquia, que é uma forma muito mais democrática de restaurar o nosso país do que a intervenção militar. Mas enfim, eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado.